Pai amado, nós agradecemos pela vida, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Agradecemos, ó Deus, pelos suprimentos de cada dia, Senhor, por nos manter, ó Deus, firmes na fé, no caminho, ó Pai. Agradecemos, Senhor, pelos irmãos que temos, onde um tem, ó Deus, dado suporte ao outro nas suas dificuldades, nas suas tribulações, onde nós podemos ter sempre um ombro amigo, ó Pai, para nos achegar, Senhor, porque a família do Senhor é rica, a família do Senhor é grande, tem sido, ó Pai, temos irmãos capacitados, ó Senhor, para todas as necessidades, sempre um podendo acolher o outro e socorrer o outro, ó Pai. Muito obrigado por essa família tão querida, Pai amado. Senhor, nós te agradecemos por renovar a nossa fé a cada dia, Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que sem a fé a nossa vida não faz sentido, Pai. Por isso, muito obrigado por manter e renovar a nossa fé a cada dia. Ó Deus amado, nesta hora também, Senhor, como família do Senhor, nós queremos orar pelos nossos irmãos, ó Deus amado, e por tantas pessoas que carecem, Senhor, das nossas orações. A sua palavra diz, ó Pai, que um ao outro ajudou. Então, nós estamos, ó Pai, procurando ser suporte daqueles que precisam das nossas orações, porque há momentos na vida, Senhor, que nem orar se pode. Como é o caso, ó Deus, do nosso irmão Joaquim, que está numa UTI, eu não sei se ele está em coma ou não, mas o Senhor sabe da situação dele, ó Pai, que é uma situação grave de embolia pulmonar. Muitas vezes as pessoas ficam entubadas, inconscientes. Ó Deus, e nós, como família do Senhor, clamamos o socorro do Senhor por esse irmão Joaquim, Pai, em especial nesta hora, e por todas as demais pessoas que estão nessa situação, onde nem tem a consciência para poder orar agora, Senhor Deus. Tem misericórdia, ó Pai. Oramos pela vida do nosso irmão, que o Senhor possa trazê-lo, ó Pai, de volta para o seio do Senhor, para estar novamente com a família do Senhor, com os irmãos, ó Pai, que o Senhor concedeu a ele pela fé, e o Senhor possa curá-lo deste problema tão sério que ele está passando, Senhor. Tem misericórdia, ó Deus. Abençoe também sua família, seus filhos, a nossa irmã Esther, ó Pai, que de qualquer forma sempre sofre por ele, eu tenho certeza disso. Que o Senhor possa, ó Pai, estar consolando todos os corações da família que sofrem com essa situação. Em nome de Jesus, Pai amado. Nós oramos, Senhor amado, pela nossa irmã Kellen, que continua com o tratamento das quimioterapias, depois dessa cirurgia tão delicada no cérebro, ó Pai. Sê com ela, Senhor. Fortalece, vai, ó Pai, curando ela deste mal que ela sofreu, e que a cada dia, Pai, o Senhor possa dar a ela vigor e força, e dando a ela, ó Pai, sanidade mental, física, emocional, e também cuidando de todos os seus familiares, ó Deus amado. Paizinho, lembramos daqueles, ó Pai, que nós oramos nas semanas anteriores e que estão bem. E por isso nós te agradecemos, Pai, por ver a Michelle novamente no culto, o Jonathan. Obrigado pela melhora do Gabriel também, Pai. Tantos irmãos que nós oramos e que já estão bem, Pai. Mas lembramos da Carolina, que está ainda sob tratamento da Covid, e não sabemos também quantas outras pessoas estão passando por esse tratamento, ó Pai, porque, infelizmente, ainda está acontecendo muitos casos, Senhor, mas que o Senhor sustente cada um e vai trazendo a cura, ó Pai amado. Senhor Deus, lembramos da Sofia, que, como o Fábio disse, tem visitado muitos médicos, ó Pai, uma criança tão pequena, Senhor, que tem ido constantemente aos médicos e dando, assim, ó Pai, preocupação aos seus pais, aos seus familiares, mas até que o Senhor tem sustentado ela, ó Deus amado, e nós te pedimos que o Senhor possa, ó Pai, dar a ela um tratamento, assim, definitivo, nessas áreas que têm sido repetitivas, ó Pai, como o pulmãozinho, Senhor, a tosse, essas coisas que ela tem sentido, Pai amado, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, e que o Senhor já, desde já, viabilize que a consulta ao pneumologista seja de grande valia, ó Pai, para que ela possa retomar a sua saúde e não ter tantas recaídas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.
Cuida das nossas criancinhas, ó Deus. Cuida, Senhor, de cada um de nós, dos nossos idosos, ó Pai, que sofrem com o clima. Agora, cada vez mais seco, Senhor. Que o Senhor possa cuidar de cada um, ó Pai amado, fortalecendo. E que nada falte a nenhum deles, ó Pai, dos nossos irmãozinhos. Oramos pelos países que estão em guerra, Pai, com aquele povo da Ucrânia, que tem alguns voltado para suas casas todas destruídas, ó Deus amado. Tem sofrido, Senhor Deus, ainda com a perseguição, com as lutas. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Derrama paz sobre as nações, ó Pai. Derrama paz, Senhor Deus. Que haja corações acolhedores para socorrer os necessitados, os famintos, aqueles que passam, ó Pai, frio, privações. Tem misericórdia, Senhor. Que hajam corações, ó Pai, prontos para ajudar, ó Deus amado. E assim, Senhor, nós te agradecemos por esse momento de estudo, Senhor Deus. E oramos, ó Pai, para que o Senhor esteja dirigindo, Senhor Deus, esse nosso estudo. Que o Senhor fale com o Fábio, ó Pai, dá a ele uma mente concentrada, Pai. Sabemos que às vezes as dificuldades vêm durante o dia, mas que o Senhor o capacite a trazer o estudo, ó Pai, para nós, para a nossa edificação, para a dele próprio, Senhor. E que o Senhor dirija, ó Deus amado, este estudo para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor possa tratar da nossa mente, do nosso coração, nos livrar, ó Pai, de nos distrairmos, ó Pai, com coisas que não são para o momento agora, que a nossa concentração seja, ó Deus, para o Senhor, para o aprendizado. Que o Senhor guarde cada um dos nossos, ó Pai, e nos dê a paz do Senhor, paz que excede todo o entendimento, ó Deus. Assim nós oramos, Senhor Deus, também pedindo, ó Pai, pelo perdão dos nossos pecados, para que o Senhor fale conosco, ó Deus, e nos ensine cada dia a te servir melhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Todos estão me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo? Ok. Louvado seja Deus que até aqui nos trouxe, e nós somos muito gratos a Deus por isso, pelo cuidado de Deus para conosco. Meus irmãos, nós estamos entrando hoje num novo evangelho, é o evangelho de João. Eu quero justificar esse pulo, né, de Mateus para João. Por quê? Porque tanto o evangelho de Mateus, quanto o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos. O que é isso? É os evangelhos que têm a mesma ótica. Basicamente, eles tratam das mesmas questões, dos mesmos relatos, com algumas diferenças e com nuances, né, diferentes. Mas, basicamente, é a mesma coisa. E aí, nós terminamos o Evangelho de Mateus, e eu já tinha exposto na igreja, mesmo que de forma, assim, temática, né, o Evangelho de Marcos. E aí ficou sobrando Lucas, né? Mas o que nós vamos fazer? Quando nós formos estudar o livro de Atos dos Apóstolos, aí nós vamos olhar para o Evangelho de Lucas. E eu vou explicar por quê. Porque, antigamente, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos era um livro só, basicamente, tá? Era como se fosse parte A e parte B. Depois, eles foram separados para que se agrupasse os evangelhos no começo e depois o livro de Atos de forma separada. Então, não dá para estudar o livro de Atos sem estudar Lucas, que é basicamente o mesmo livro, parte 1 e parte 2. Então, quando a gente for estudar Lucas, a gente olha para o evangelho de... estudar Atos, a gente olha para o evangelho de Lucas. Por hora, nós vamos para o evangelho de João, que é um caso à parte, e a gente pode dizer com muita segurança que esse evangelho aqui é um evangelho, é o mais denso de todos os evangelhos. Ele tem muita coisa. Nós poderíamos ficar um ano aqui estudando o evangelho de João, e mesmo assim a gente não esgotaria todo o assunto desse evangelho, ok? Eu queria perguntar, antes da gente começar, quem aqui já leu o evangelho de João todo? Quem já leu aqui? Todo? Eu. Mariana já leu? Janaína já leu? E a Semíramis falou que leu. Quem mais já leu aí todo o evangelho?
A Eline também levantou a mão ali, que já leu. Lindonete também já leu. Que bom. Então, nós temos aí muitos irmãos que já leram o Evangelho de João. Então, nós estamos, assim, tratando com irmãos que já conhecem, basicamente, um pouco do Evangelho. Hoje, nós iremos fazer um estudo bem introdutório. O Esdras também levantou a mão, o Esdras, irmão Eunice, que bom. Hoje nós vamos fazer um estudo mais introdutório. A gente vai... Sabe quando a sopa é quente? A gente começa pelas beiradas, né, com a colher pelas beiradas. É isso que a gente vai fazer hoje com o Evangelho de João. A gente vai pelas beiradas e aí a gente vai entrando. Na próxima semana, eu estarei de férias, mas o reverendo Márcio Alonso estará aqui com os irmãos, e aí ele vai dar prosseguimento aqui no Evangelho de João, e nós vamos aprender muito. Nas próximas 2 semanas eu não estarei com os irmãos, mas o reverendo Márcio estará, então ele vai continuar o texto do Evangelho de João, e aí nós vamos aprender bastante aqui com esse Evangelho, muito importante, ok? Então, vamos lá, vamos olhar algumas coisas. Primeiro, olha só na questão da ordem cronológica, né? Eu até marquei aí com uma seta, vocês estão vendo aí o Evangelho de João e a data da escrita desse Evangelho. Esse Evangelho foi escrito basicamente por volta do ano 85 a 90 depois de Cristo. Olha só a diferença. Se você olhar, por exemplo, o Evangelho de Mateus, que foi na década de 60, né? Entre 60 e 70. Se você olhar Marcos, por exemplo, que foi entre 50 e 60, e, por exemplo, Lucas, que foi na década de 60, o Evangelho de João vem só depois, lá no ano 85, né, basicamente, o ano 90, e o Evangelho de João foi escrito muito próximo ao escrito do Apocalipse. E o autor é o mesmo, né? O João é o autor tanto do Evangelho quanto do livro do Apocalipse. Lá no final do nosso estudo de hoje, a gente vai perceber que há uma grande semelhança em muitas partes na forma como João escreve o Evangelho e na forma como ele escreve o livro do Apocalipse. É muito importante a gente conhecer essas nuances aí desse Evangelho tão importante. Vamos lá, o Evangelho de João. O autor do Evangelho é João, discípulo amado, né? Também conhecido como o apóstolo do amor, né? Ele escreve tanto esse 4º Evangelho, ele escreve também 1ª, 2ª e 3ª carta de João, e ele escreve também o livro de Apocalipse. Note uma coisa, quando você olha para o Evangelho de João, em nenhum momento é dito que João escreveu. Não está isso escrito lá no Evangelho. Aliás, isso não está escrito em Evangelho algum. Nem no Evangelho de Mateus, nem no de Marcos, nem no de Lucas, nem no de João. Está escrito assim, eu, Mateus, estou escrevendo esse texto. Por exemplo, como acontece nos profetas, não é? Nós acabamos de ver, por exemplo, o livro de Abacuque, e o versículo 1 diz, sentença de Deus ao profeta Abacuque, não é? O livro do profeta Jeremias é a mesma coisa. As cartas de Paulo, ele escreve, né? Eu, Paulo, que vos escrevo, junto com o irmão tal. Nos evangelhos não tem isso, né? Então, a pergunta que fica como é que a gente sabe que foi João que escreveu? A gente tem algumas pistas. Por exemplo, no Evangelho de João, João cita todos os apóstolos, mas o nome dele não é citado. E isso indica, segundo a tradição, que ele não está citando o nome dele porque é ele que está escrevendo, mas aparece o nome de todos os outros 11 apóstolos sendo dito assim de forma bem clara. O dele não aparece. Então, essa é uma pista. Outro ponto é quando ele diz sobre o discípulo que Jesus amava, o discípulo amado por Jesus. E, basicamente, dando a ideia de que aquele relato ali diz respeito a ele. Outro ponto é que muitos pais da igreja, como, por exemplo, Orígenes, como, por exemplo, Eusébio, Inácio de Antioquia, que foram homens que viveram perto do período de João, todos eles diziam que foi João que escreveu. Então, essa é uma forma da gente entender. 2 pessoas levantaram a mão, Eline e irmão Esdras. Pode falar.
Ou Oi, é só pastor. um delay aqui? Não, na verdade, eu só apertei sem ver aqui, viu? Desculpa. Pode continuar falando. Sem problema. Tá bom, sem problema. Eu fui só para E confirmar a leitura do livro. tá bom, ok. Então, aqui a mãozinha levantada, esse é um bom artifício aqui do Google Meet para a gente poder parar para o outro falar. Então, fiquem à vontade. Quando vocês quiserem falar alguma coisa, podem levantar a mão e falar. Vamos à frente. A gente já sabe, então, que toda a tradição da igreja diz que foi João que escreveu, e a gente tem testemunha da época de João, como eu falei para vocês, Eusébio, Orígenes, e todos esses irmãos falaram, João escreveu o quarto evangelho. E também, por ele não citar o nome dele, é uma pista muito que é João, que é o autor do evangelho. Ele escreve por volta do ano 90, já falei, e o destinatário, olha só, diferente, por exemplo, do evangelho de Mateus, que é escrito basicamente para os judeus, o evangelho de João, ele é escrito pensando na igreja, tá? Pensando em todos, judeus e gentios. Então, essa é a ênfase principal de João. Ele está pensando na igreja como um todo, tá? Composta tanto de judeus como de gentios. Outro ponto é a questão do objetivo, né? Qual que é o objetivo? Esse, a gente pode dizer que talvez seja o evangelho mais evangelístico de todos, né? Por quê? Porque a ideia é levar as pessoas à fé em Jesus Cristo e convencer aqueles que já creem em Jesus de que devem testemunhar sobre ele. Então, é muito importante esse movimento do livro de João. Ele está mostrando que Jesus é Deus, e uma ênfase muito importante, que a gente vai ver ao longo do texto, é o testemunho. Os cristãos são chamados a testemunharem. E esse livro é muito bom, por exemplo, para trabalhar com novos convertidos, né? Pessoas que estão chegando à fé. Por quê? Porque ele vai mostrar que Jesus é Deus e também vai mostrar a importância do testemunho. E testemunho aqui, eu não estou falando de você se portar de um jeito, estou falando de você proclamar Jesus, testemunhar de Jesus publicamente, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar que você estiver. Esse, então, é o Evangelho de João. Aqui nós temos um quadro comparativo. Vocês podem ver que o Evangelho de Mateus tem 28 capítulos, o de Marcos tem 16, o de Lucas tem 24 e o de João tem 21 capítulos e 879 versículos. A condição aqui, João aqui é uma testemunha ocular, tá? Ele andou com Jesus, né? Então ele escreve como uma testemunha. Qual que é o público-alvo? A igreja, né? Qual que é a referência a Jesus no livro de João, no Evangelho de João? Jesus é filho de Deus. Ele é o filho de Deus. Essa é a ênfase muito importante. A genealogia nesse evangelho? Não aparece nenhuma genealogia. E qual que é a ênfase desse evangelho? Os diálogos. Nós temos vários diálogos de Jesus com outras pessoas. Então, isso aqui para nós é muito importante para a gente poder chegar aqui no Evangelho de João. Vamos olhar agora para a estrutura desse livro. E a estrutura dele é muito simples. Nós temos um prólogo, certo? O prólogo que começa no versículo 1 e vai até o versículo 18. Aonde, vamos pensar aqui o prólogo como se fosse um prelúdio, tá? Pensa no prólogo como um prelúdio. Ele começa do versículo 1 ao versículo 18, apresentando Jesus como Filho de Deus. E aí, irmãos, olha só. Olha a grandiosidade desse evangelho. Se você pegar só do versículo 1 ao versículo 18, daria para a gente poder estudar durante 6 meses. Tem assunto para 6 meses, só em 18 versículos, né? Ou até mais, viu? Esses 18 versículos. Só o versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era com Deus, tem assunto aí que não acaba mais. Então, assim, esse evangelho ele é uma mina de ouro, assim, grandiosa. Depois, o que nós temos? Nós temos aquilo que nós conhecemos como livro dos sinais, tá? O livro dos sinais é do versículo 19 até o capítulo 11, verso 46. Talvez vocês... Alguém aqui já ouviu essa expressão, livro dos sinais?
Já tinha ouvido essa expressão? Por quê? Porque essa parte do Evangelho de João, a ênfase muito grande é nos sinais que apontam Jesus como Filho de Deus, certo? Essa é a grande ênfase desse ponto. Jesus é o grande profeta que fala com a mulher samaritana. Jesus é aquele que dá vida, como diz, por exemplo, para Nicodemos, não é? Jesus é o pão da vida, Jesus é a luz do mundo, Jesus é o bom pastor, não é? Jesus é a água viva. Então, tudo isso está apontando para os sinais, não é? A palavra sinais, no grego, é semeion. E essa palavra, ela, quando a gente traduz ela, a gente tem que entender que o significado dela diz respeito à ideia de que todas as vezes que essa palavra é usada, é porque o escritor está querendo apresentar para os seus leitores as credenciais de Jesus como Filho de Deus. Então, sempre é dito estes sinais, e os sinais, e os sinais. Por quê? Porque os sinais estão apontando para quem Jesus é. Então, essa parte toda a gente chama isso de livro dos sinais, tá? A gente vai estudar isso separadamente. Depois, nós temos o livro da paixão, certo? Que começa no capítulo 11, verso 47, até o capítulo 20, verso 31. O livro da paixão, por quê? Porque quando chega no capítulo 11, verso 47, a gente percebe claramente que quando Jesus se dirige para a Judéia, começa-se os relatos que estão ligados à sua morte. A morte que vai vir agora, né? Em seguida. Então, esse pedaço todo é chamado de livro da paixão ou relatos da paixão, certo? E, por fim, nós temos um epílogo, que também você pode chamar de pós-lúdio, né? Que é lá no capítulo 21, do versículo 1 até o versículo de número 25. E assim se encerra o Evangelho de João. Então, a gente pode entender que esse Evangelho tem 4 partes, tá? O prólogo, o livro dos sinais, o livro da paixão e o epílogo, que vai contar o final, aquela conversa que Jesus tem, por exemplo, com Pedro, né? Perguntando para Pedro se de fato Pedro o amava, né? Então, isso aqui é o finalzinho. Vamos à frente. Características do Evangelho de João. Quem pode ler para mim, por favor, que está na tela? Eu quero só pedir perdão, porque se tiver algum erro de português, eu escrevi isso aí no hospital, viu? Sentado no hospital. Então, assim, não deu tempo de corrigir, não. Então, se alguém puder relevar isso aí, se aparecer erro, vocês relevam, tá? Quem pode ler, por favor? Eu posso ler. João, quando escreveu seu evangelho, deixou escrito qual era o seu objetivo. Estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É exatamente isso que comprovamos quando lemos o Evangelho. João selecionou palavras, sinais, milagres e passagens da vida de Jesus, de forma que o leitor seja duramente impactado ao ler. Confira as seguintes passagens: 1:29. Eu vou passar aqui algumas passagens que eu selecionei. Por exemplo, essa aqui. Olha só, João capítulo 1, verso 29. É dito assim: no dia seguinte, viu João Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebe que João aqui está relacionando Jesus com o próprio Deus, e vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo isso tem um propósito, é ser evangelístico, tá? O propósito de João é mostrar, olha, esse Jesus é aquele que trouxe salvação, é aquele que trouxe redenção, é aquele que trouxe perdão para os pecados. E não fica nenhuma dúvida sobre a figura de Jesus e sobre o ministério de Jesus aqui nesse evangelho. Por isso que ele é o evangelho mais evangelístico de todos. Outro texto importante, João capítulo 3, verso 14 a 18. Quem pode ler, por favor? Eu posso ler, Fábio. Ok. Do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto,
Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu gostaria que os irmãos... vou tentar recapitular aqui um pouco daquilo que a gente viu em Mateus. Mateus apresenta muitos discursos de Jesus, né? E a gente percebe que... não, irmão Esdras, a mão está levantada, mas é porque acho que ele não tirou ainda lá. Irmão Esdras, você quer falar alguma coisa ou é porque a mão está levantada desde o começo mesmo? Acho que foi isso mesmo, Mariana. Acho que ele estava com a mão levantada lá. Quando você olha para o Evangelho de Mateus, você percebe Jesus falando, e a sua audiência é basicamente composta de judeus, não é? E Jesus está falando ali, e você percebe muitas vezes a relação com o Antigo Testamento, no sentido de explicar as profecias do Antigo Testamento, explicando, olha, tá vendo? Isso aqui falava do Messias. Eu estou aqui, eu sou o Messias. Jesus fala, por exemplo, sobre oração, sobre jejum, coisas relacionadas à vida, como é que eu posso colocar? A vida espiritual do povo para com ele. Esse evangelho de João é escrito lá no ano 90. A igreja já está bem solidificada. A grande maioria dos apóstolos já morreram. Nós estamos falando já do final. O João é o último discípulo, né, vivo, né, quando ele escreve esse evangelho. E a pergunta é, por que ele não faz tanta relação assim com o Antigo Testamento como Mateus faz? Ora, porque isso já era algo que a igreja já convivia bem. Mas havia uma grande dificuldade ainda, era de entender a questão, por exemplo, da salvação. A questão, por exemplo, da fé. Os irmãos ainda tinham dificuldades em entender a teologia da salvação, por que nós somos salvos, por que Cristo, de fato, é um salvador. E João está fazendo isso aqui. Por isso que esse evangelho ele é muito teológico, né? O outro evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, ele é mais histórico, né? Tem teologia também, mas o evangelho de Mateus ele é mais teológico. Olha só, ele faz aqui uma relação com o Antigo Testamento, mas você percebe que ele só cita Moisés, ele não cita o livro, ele não fala como está escrito, ele simplesmente cita, mas apontando um foco principal, que é apontar a figura de Jesus como aquele que traz salvação. E note uma palavra que aparece muito aqui nesse evangelho, é a palavra vida eterna. Vida eterna. Aparece muito essa palavra. Por exemplo, só nesse ponto aqui, desse versículo que nós estamos aqui, ela aparece 2 vezes. Ela aparece tanto no versículo 14, como aparece no versículo de número 16, certo? Se você for olhar depois o capítulo 3 todo, ela aparece tantas e tantas outras vezes. A expressão vida eterna. Ou seja, João está mostrando para a igreja o significado da salvação, o significado da obra de Jesus. Vamos à frente. Olha só, vamos ler mais um texto. Aliás, vamos para esse outro ponto aqui, que é o evangelho cristológico. Esse evangelho vai tratar muito sobre a questão de Cristo ser o Filho de Deus. Quem pode ler para mim, que está na tela aí? Lê. Ao mesmo tempo em que dizemos que este evangelho foi escrito para pessoas conhecerem Jesus, devemos também admitir que este é o mais teológico dos evangelhos. Nenhum evangelho mostra os vários aspectos da natureza, pessoas e obra de Jesus de forma tão profunda. Ok. Eline, você ia falar alguma coisa? Não. Ok. Note uma coisa, irmãos. Se Mateus, Marcos e Lucas têm a preocupação de mostrar Jesus em ação, Jesus trabalhando, esse evangelho é um evangelho que vai mostrar a pessoa de Jesus. O foco aqui não é a ação de Jesus, é a própria pessoa de Jesus, certo? Tem um filme antigo aí,
já tem mais ou menos 3 anos, que conta a história de um primeiro-ministro inglês chamado Winston Churchill. E é interessante porque quando o filme saiu 2 filmes no mesmo ano sobre a biografia desse homem. Ele foi um primeiro-ministro inglês na época da Segunda Guerra Mundial. E é curioso perceber que a forma como os 2 diretores fizeram o filme explica isso aqui para nós. Vou dar um exemplo. O filme chamado O Destino de uma Nação mostra o Winston Churchill trabalhando, sabe? Ele é o cara que trabalha, que faz discurso, que anda no metrô, que conversa com as pessoas, sabe? Que vai no parlamento inglês e tal. Mostra ele em ação. O outro filme, o diretor, ele escolheu um outro caminho. E aí mostra o Winston Churchill conversando com a esposa. E o filme todo fica focando nos sentimentos dele, sabe? No medo que ele tinha da guerra, na raiva que ele tinha dos opositores. É um filme que tenta olhar para dentro dele, né? Para dentro do Churchill. O Evangelho de João é mais ou menos isso. O Evangelho de João é um evangelho que dá um outro enfoque para Jesus. O enfoque aqui é no Jesus falando intimamente com pessoas, na caracterização de quem Jesus é, certo? Mostrando, por exemplo, a missão de Jesus como Salvador, como Filho de Deus. E os outros 3 trabalham muito a ação, os discursos mais relacionados a uma ação de Jesus. Está claro essa diferença, meus irmãos? Eu estou tentando me esforçar para deixar essa diferença bem realçada, porque daqui para frente, quando a gente for entrar no texto, os irmãos vão falar assim, estou entendendo porque o que isso está acontecendo. Está claro isso? Alguém tem alguma dúvida sobre isso ou não? Podemos seguir. Tudo ok, né? Então vamos lá. Vamos à frente. Olha só, esse evangelho trabalha muito, por exemplo, a divindade de Jesus. João capítulo 1, do 1 ao 18, trabalha muito isso. Quem pode ler, por favor, o versículo 1 aí? Antes de... Enquanto alguém está achando, Marlene, por favor. Fábio, eu já ouvi, já até li algo que fala que o Evangelho de João é o Evangelho que também fala de um Cristo que se relaciona conosco, né? Uhum. E, de fato, você vai vendo, tem as bodas de Caná, Jesus vivendo aquela primeira experiência, né, do primeiro milagre, né? Outros momentos da mulher samaritana. Pode-se dizer que, de fato, também, além dele se apresentar como o Cristo, né, a natureza dele, dentro dessa natureza, pode-se afirmar, assim, que é o momento desse relacionamento, ele se apresentando como o Cristo que se relaciona conosco? Com certeza, porque, por exemplo, se você pegar, né, o capítulo 3, nós temos um grande diálogo de Jesus com Nicodemos. E esse diálogo se dá durante a noite. E é um diálogo particular, certo? É um diálogo entre Jesus e Nicodemos, um fariseu, que está querendo falar com Jesus, mas não na frente das pessoas. Depois, nós temos João capítulo 4, que é Jesus falando com a mulher samaritana. Não é? E é um diálogo também muito importante entre Jesus e uma pessoa em particular. Quando você chega no capítulo 6, por exemplo, você tem Jesus falando com os discípulos e depois com a multidão, e a conversa é tão dura, que é dito que os discípulos também cogitaram o abandonar, por causa das asseverações que Jesus fala. Jesus, por exemplo, fala assim, se vocês querem andar comigo, vocês têm que comer da minha carne. Né? E quando eles ouvem isso, eles falam assim, que conversa é essa? Né? É uma antropofagia isso aqui, né? Jesus está sendo canibal aqui, né? Eles acham isso demais. Mas Jesus está falando ali de comunhão. Se vocês querem andar comigo, vocês têm que ter comunhão profunda comigo. Então, esse evangelho também é o evangelho da comunhão. É o evangelho... Você pega, por exemplo, o evangelho de Marcos. Quantas pregações de Jesus tem em Marcos?
Basicamente uma, no capítulo 8. Quantos diálogos de Jesus com pessoas você tem no Evangelho de Marcos? Você tem rápidas palavras, mas você não tem diálogos como o capítulo 3 de João, capítulo 4, capítulo 6, certo? Então, essa é a grande diferença. Esse evangelho, ele dá um foco maior na comunhão, essa intimidade. E isso tem uma aplicação para nós também. A aplicação para nós é que Jesus, de fato, é o Deus que age, mas também é o Deus que fala conosco de forma íntima, de forma privada. É um Deus que, quando está conversando com a mulher samaritana, conhece a vida dela todinha, mas não acusa ela. Só diz para ela assim, vai lá e busca o teu marido. Né? E aí ela fala, Senhor, eu não tenho. Eu falo assim, pois é, disseste muito bem. E note, a gente vai chegar lá mais à frente, mas olha só, uma mulher que foi repudiada 4 vezes, ou essa mulher é uma vítima miserável deste mundo, ou essa mulher não vale um centavo, né? Porque misericórdia, a mulher que foi repudiada 4 vezes por maridos diferentes, você sabe que naquela época, para ela ser divorciada, ela tinha que ser repudiada, né? Ou seja, alguém deu a carta de divórcio para ela. E ela era uma mulher, então, que havia passado por essa rejeição muitas vezes. Mas perceba que Jesus não a rejeita. Jesus fala com ela. Jesus conversa com ela. Isso diz muito sobre a nossa vida como pecadores, né? Quantos dos nossos pecados são tolerados pelo Senhor? No sentido assim, será que nós somos tão pecadores que nós não podemos ter uma conversa com Jesus? O Evangelho de João está dizendo, não. Jesus conversou com uma pecadora. Uma grande pecadora. Jesus conversou com um homem que estava com vergonha de se encontrar com ele publicamente, com medo de ser perseguido. E Jesus falou com ele, certo? Então, esse evangelho é um evangelho que esses são os focos principais, né? Essa intimidade, essa comunhão. Vamos à frente. Divindade. Quem pode ler João 1:1 aí, por favor? Quem está com a Bíblia aberta aí? Eu posso. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ok. Quantas vezes essa palavra princípio aparece na Bíblia, assim, de forma bem relacionada à pessoa de Deus? Ela aparece basicamente 3 vezes. Ela aparece uma vez em Gênesis 1. O que diz Gênesis 1? No princípio, No princípio, Deus criou os céus e a terra. Foi? Né? O que aparece depois em Marcos? Né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí agora ela aparece aqui em João. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Note que tanto Gênesis 1 como João 1 estão relacionados. Por quê? O que é logos? Nós vamos ter tempo de estudar isso mais à frente. Logos é uma palavra, um termo que pode ser traduzido por palavra. Palavra. Logos. A palavra. Mas não só isso. Para os gregos, por exemplo, logos significava o princípio formador de todas as coisas. Se você conversasse com um grego e falasse assim, como é que o mundo veio a existir? Um grego diria, o logos criou todas as coisas. O logos. Mas se você falasse assim, o logos é quem? Ele ia falar assim, o logos é uma substância imaterial que criou todas as coisas. E aí, João está usando essa palavra para dizer assim, esse logos não é uma substância imaterial, é o próprio Deus. É Cristo. É a palavra. Porque como é que Deus cria o mundo? O que ele fala? Como é que é o jeito? Disse Deus, haja luz. Certo? É a palavra. E como é que, então, a gente pode se relacionar isso com Jesus? Jesus é a palavra. Jesus é a palavra de Deus. Certo? E aí João está dizendo, no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Certo? Ou seja, é a palavra que cria todas as coisas. Né? A palavra é encarnada.
isso para nós ocidentais é muito difícil de entender. Porque para nós palavra tem a ver com letras, certo? Mas para um oriental, palavra não tem a ver só com letras. Tanto é que um judeu, por exemplo, quando fala em declarações, eles vão sempre dizer o seguinte: declarações não valem nada se não forem acompanhadas de atos, certo? Nós separamos essas duas coisas. A gente aceita uma pessoa falar uma coisa e fazer outra. Mas para um judeu isso era impensável. Para um grego também, naquela época, isso era impensável. Quando você fala em palavra, você está falando em algo que resume tudo. E João está dizendo aqui, o próprio Cristo é a palavra, o Logos de Deus, aquilo que Deus fez para criar todas as coisas. Ele usou a palavra, certo? Isso fala da divindade de Jesus. Os testemunhos de Jeová, se você conversar com o testemunho de Jeová e ele estiver aplaudindo a sua casa no sábado de manhã, você sair para fora para conversar com ele, e aí ele for conversar, se você falar para ele assim, tá bom, me explica João 1, geralmente a conversa vai acabar bem rápido, né? Porque Gostei da dica. me explica João 1, porque vocês dizem que Jesus não é Deus. E João 1 está sendo muito claro. Jesus é o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Era no sentido de era, é e será. É o próprio Deus, certo? E vimos a sua glória como a glória do único Filho do Pai, né? Unigênito Filho do Pai. A expressão no grego lá é homoousios, ou seja, da mesma substância do Pai. O próprio Filho é o Pai também, né? A humanidade de Jesus. Quem pode ler versículo 14 para mim? João 1,14. João fala muito disso também. Eu posso. João 1,14. Ok. 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha o mistério aí. E o verbo, ou seja, a palavra, o Logos, se fez carne e habitou entre nós. É importante essa palavra habitou, viu, gente? Essa palavra habitou, no grego, ela significa tabernaculou. Tabernaculou. Isso aqui é muito importante, porque vocês lembram do tabernáculo no deserto? O tabernáculo no deserto foi feito para quê? Para que a presença de Deus estivesse no meio do povo. Não é isso? O templo foi feito para isso. Agora, em Jesus, nós temos o próprio tabernáculo de Deus, ou seja, a presença de Deus no meio do povo. Ele se fez carne, ele se transformou em homem e veio habitar no nosso meio. Tá? Note que, daqui para frente, aquela pergunta de Jó está respondida. Porque Jó, no capítulo 10, quando ele está sofrendo, ele fala assim, tens tu carne como temos nós? O Senhor sofre como nós? O Senhor permitiu que eu começasse a sofrer aqui, mas o Senhor não é como eu. Ora, Deus respondeu Jó aqui, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele vai ter fome, ele vai ter sede, ele vai morrer por nós. Mais um ponto, o caráter messiânico de Jesus. Jesus é o Messias. Esse ponto nós vamos ver depois com mais detalhes, eu preciso avançar aqui. Outra coisa, esse evangelho é o evangelho do eu sou. E é muito bonito isso, porque lá no capítulo 6 de Êxodo, quando Deus está conversando com Moisés, Moisés pergunta, quem eu vou dizer para os judeus, para os israelitas que o Senhor é? E ele vai dizer, eu sou Yahweh, né? Eu sou Yahvé, eu sou o eu sou. Diga que o eu sou te enviou. Nós temos na língua inglesa o to be, né? Que é o verbo ser, não é? No português também a gente tem a expressão o verbo ser. No hebraico, o verbo ser é Yahweh, né? Jesus está dizendo assim, eu sou a existência. Mas ele não dá mais detalhes. Ele só está dizendo assim, eu sou o que sou, ponto. Mas aqui no Evangelho de João isso vai ficar mais claro. Porque o próprio Jesus que veio como Deus, ele vai dizer, em 8 momentos, a expressão eu sou. Olha só, ele vai dizer, eu sou o pão da vida.
capítulo 6. Eu sou o Messias, capítulo 4, verso 25 a 26. Eu sou a luz do mundo, capítulo 8, verso 12. Eu sou a porta das ovelhas, capítulo 10, né? Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a videira verdadeira, né? Perceba que quando a gente está conversando com as pessoas, às vezes elas falam assim, a fé de vocês é uma fé muito abstrata. E a gente pode dizer com toda certeza, não, nós cremos em Jesus, que veio, encarnou, esteve aqui, e tudo aquilo que ele disse sobre quem ele é aquilo que Deus é, desde o Antigo Testamento. Se você pegar, por exemplo, o pão da vida, nós vimos isso domingo na Escola Bíblica Dominical. Quem que alimentou o povo de Deus no deserto? Deus, através do quê? Do maná. O maná aponta para quem Jesus é, como o pão da vida que alimenta as pessoas, não é? Nós temos vários exemplos assim no Antigo Testamento. Vocês vão se lembrar, por exemplo, daquele texto que alguns jovens profetas estão com Eliseu e eles vão colher algumas plantinhas para colocar num caldo. Imagina lá um caldo de feijão, né? E aí pegou lá umas plantinhas pensando que era coentro e era veneno, né? Era veneno. E aí eles colocam aquele veneno na panela, né? E aí alguém diz morte na panela. E é dito que o profeta Eliseu manda pegar um pouco de farinha, né? Farinha, e joga essa farinha sobre a panela e, miraculosamente, a panela deixa de ter morte na panela, né? Vocês sabem que a farinha é o ingrediente do pão, né? E isso aponta para uma coisa importante, uma aplicação importante, né? Tem até uma pregação muito antiga. Uma vez eu ouvi um pastor pregando sobre esse texto, eu nunca esqueci, que ele fala assim, olha, Cristo é aquele que tira a morte da panela. E ele diz, a panela pode simbolizar o mundo, da onde as pessoas se alimentam. E o mundo sem Cristo é um mundo de morte. Mas quando Cristo está, há vida, né? Então, há muitas expressões no Antigo Testamento que apontam para Jesus como o pão da vida. Jesus é a luz do mundo, né? Vocês lembram da coluna de fogo lá no deserto, que guiou o povo de Israel? Jesus é essa luz do mundo que ilumina todos os povos. Jesus é a porta das ovelhas, né? As ovelhas, quando voltam para o aprisco, elas precisam ter uma direção clara por que porta entrar. E Jesus é essa porta. Ninguém entra para o aprisco sem passar por Jesus Cristo, né? Jesus é o bom pastor, né? Ou seja, nós, às vezes, né, pastores ordenados, licenciados, a gente usa essa designação para falar de nós, né, como líderes da igreja, mas o que nós precisamos entender? É que o nosso trabalho é apenas uma metáfora daquilo que Jesus é em excelência. Jesus é o supremo pastor, né? Ele diz que ele é a ressurreição e a vida, né? De fato, não tem ressurreição e vida se não for através de Jesus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vocês lembram da Arca da Aliança? Domingo a gente até falou sobre isso. Quais eram as 3 coisas que tinham dentro da Arca da Aliança? Quem lembra? Quem acertar ganha R$1 milhão. O maná, A lei, a tábua e as tábuas. O maná, as leis, o maná, né? A tábua da lei e o cajado, né? Percebe que quando Jesus fala que ele é o caminho, ele está se referindo àquilo que o cajado também representa, porque o cajado era algo que era usado para guiar as ovelhas, né? Para guiar as ovelhas no caminho. E Jesus está dizendo, eu sou o caminho, né? As leis, elas representam o quê? A verdade de Deus. E Jesus está dizendo, eu sou a verdade. E o maná representa o alimento que faz com que o povo não morra, certo? Jesus está dizendo aqui, eu sou a vida, né? Então, percebe que há uma relação muito grande entre essas coisas. E ele é a videira verdadeira, né? A videira verdadeira. Isso aqui é importante porque aqui no Brasil a gente tem, não é tão comum, né, você ter parreiras, né, por onde você anda. Isso não é tão comum. Esses dias eu estava em Catalão dando aula e na casa do pastor que eu fui tinha lá uma treliça e tinha lá a videira, lá tinha uma parreira lá que ele cuida e tal, mas não é uma coisa muito comum. Mas no Oriente isso aqui é muito comum, né?
E o suco da uva é algo que faz parte da dieta daquelas pessoas, né? E essa metáfora é usada para falar assim, olha, Jesus é esse que, de fato, dá vida para vocês através da existência dele. É dele que vocês brotam como uvas que vão nascendo, né? É dele. Sem mim, nada podeis fazer. É isso que ele fala quando ele fala da videira. Mariana? Então, as leis do cajado e o maná, né? Eu acho que é o cajado, as leis e o maná. É o caminho, a verdade e a vida, Isso. É isso aí, né? né? É isso aí. O cajado aí é o caminho, né? As leis, a verdade e a vida, o próprio maná, né? Então, essas relações são muito importantes a gente fazer, ok? Vamos à frente. Eu coloquei muitos versículos aí, mas não vamos ler todos, depois a gente vai passar por eles aí. Olha só, é o evangelho do testemunho. Eu vou mandar esse PowerPoint assim que acabar aqui lá no grupo, porque aí, se alguém quiser depois estudar isso aqui com mais tempo, tem muita coisa aqui, tem muita carne aqui para a gente mastigar. Olha só, as palavras vinculadas a martureu, eu coloquei essa palavrinha para poder ficar um pouco mais chique, tá? Tô brincando, mas essa palavra aí é uma palavra muito importante no Novo Testamento, que é a palavra testemunho, martureu, né? Que é testemunhar na língua grega. Essa palavra aparece 47 vezes neste evangelho, sendo este um dos assuntos mais importantes. Eu coloquei as referências aí, todas da onde aparece essa expressão martureu, que é testemunhar. Note que da palavra martureu vem a palavra martírio, da onde vem a palavra mártir, né? Ou seja, aquele que testemunha de Jesus é alguém que está sujeito a ser mártir, a morrer pela causa do evangelho. Então, testemunhar de Jesus não é algo simples, né? É algo que envolve, às vezes, possivelmente, a própria morte, né? Então, note que há uma expressão aí que é muito relacionada. Nesse evangelho, essa expressão testemunhar de Jesus é muito forte. O evangelho do testemunho. Quem pode ler esse texto que eu coloquei aí, por favor? Eu leio. João veio para testemunhar. Deus testifica sobre Jesus, o próprio Jesus testemunha sobre si mesmo, o autor do livro testemunha tudo o que viu. A mulher samaritana testemunhou, as escrituras testificam de Jesus, o Espírito testemunhará de Jesus. Jesus veio com o objetivo de testemunhar sobre a verdade, e etc. Ok. Ou seja, percebe que tudo isso está colocado de uma forma que não há escape para nós, viu? A nossa tarefa é testemunhar de Jesus. E note, testemunhar de Jesus, irmãos, não diz respeito a você falar assim, a Bíblia está dizendo isso, a Bíblia está dizendo aquilo. Não é só isso, não. Testemunhar de Jesus é falar como aquele paralítico que falou assim, eu sei de uma coisa, eu não andava e agora eu ando. Se eu não me engano, se for o paralítico ou o cego, que disse assim, eu andava, eu não andava e agora eu ando. Eu era cego e agora eu estou vendo. É isso que eu posso dizer para vocês. Quando nós falamos de testemunhar, às vezes a gente pensa assim, eu não estou pronto, porque eu não fiz um curso de teologia, eu não sei. Irmão, testemunhar de Jesus é você falar o seguinte, querido amigo, eu não tinha paz e agora eu tenho. Eu não tinha segurança e agora eu tenho. Eu não tinha felicidade e agora eu tenho. E tudo isso quem me deu foi Jesus. Se você quer essas coisas, para de procurar em outro lugar e venha comigo ouvir de Jesus na igreja. De preferência na igreja presbiteriana do Jardim América. Estou brincando. Tô brincando. Mas, obviamente, se você é um membro da igreja, você vai chamar para ouvir sobre Jesus na sua igreja, né? Mas testemunhar é você dizer de forma muito simples. Você está vendo a minha vida? Você está vendo o que Jesus fez na minha vida? Ele pode fazer isso na sua vida também, né? Isso é testemunhar. Agora, o grande problema nosso é que a gente, às vezes, quer falar de Jesus
E a pessoa que está ouvindo fala assim, não estou vendo mudança nenhuma. Esse Jesus não fez diferença nem para você, o que dirá vai fazer para mim. Né? Você é tão doente como eu, você é tão fraco como eu, você é tão infeliz como eu, como é que você quer me apresentar a esse Jesus? Mas quando você fala assim, você está vendo essa alegria que eu tenho? Essa paz que eu sinto? Pois é, essa paz está disponível para todos aqueles que creem em Jesus. E aí, isso é um testemunho. Isso é um testemunho. Vamos à frente. Esse também é um evangelho trinitário. Isso fica muito claro aqui nesse evangelho. Além de ser cristológico, ou seja, falar muito de Cristo, esse evangelho tem muito a dizer sobre as demais pessoas da Trindade. Fala sobre a obra do Espírito Santo. Alguns até dizem que esse é o evangelho do Espírito Santo. Porque do capítulo 14 ao capítulo 16, a figura do Consolador aparece muitas vezes. O próprio Jesus fala assim, eu vou e vou enviar o Consolador. Fala sobre o ministério do Espírito Santo. E fala também sobre o relacionamento de Jesus com o Pai. Olha só, capítulo 10, capítulo 12, capítulo 15 a 17, fala muito sobre o relacionamento de Jesus com o Pai. Até o ponto de o próprio Jesus chegar a dizer no capítulo 17, eu e o Pai somos o quê? Um. Isso fala muito sobre a Trindade, não fala? Sobre a ideia de 3 em 1. Jesus fala, eu e o Pai somos um. Né? Então, assim, esse é um evangelho que ele é trinitário também. Essa figura da Trindade aparece com muita clareza aqui nesse evangelho. Agora, chegando ao final, eu gostaria de mostrar uma coisa. Eu não consegui digitar isso, mas isso está num programa que eu uso de estudo chamado Logos, que é uma referência que é feita por um doutor de teologia chamado William Hendricks. Ele faz uma referência entre o Evangelho de João e o Apocalipse. Se a gente tomar que os dois foram escritos basicamente na mesma época, há uma referência muito grande na forma como João escreveu. Imagina só, a Mariana vai escrever um livro, certo? E a Mariana fala assim, eu vou escrever um livro e meu livro vai ter 4 capítulos, certo? 4 capítulos. Aí ele escreve esse livro com 4 capítulos. Daqui a 3 meses, alguém pede para ele escrever um outro livro. E aí ela fala assim, o primeiro livro que eu fiz deu certo. O que eu vou fazer, então? Eu vou escrever o próximo livro basicamente da mesma forma do que eu escrevi antes, certo? O Evangelho de João e o Apocalipse, nesse sentido, tem basicamente uma estrutura muito parecida, tá? E a gente vai olhar isso aqui. Olha só, o Evangelho de João. O ponto 1 é o seu ministério público, não é? É o livro dos sinais. A gente viu, por exemplo, Jesus revelando-se a círculos cada vez mais amplos, ele é rejeitado, certo? Depois, ele vai fazer um apelo compassivo aos pecadores e ele vai ser resistido também. Depois, ele se manifesta como um Messias com 2 atos poderosos. Que atos são esses? A ressurreição de Lázaro e a entrada triunfal em Jerusalém, onde ele é chamado de Filho de Deus, Filho de Davi, certo? E logo em seguida vem o quê? Seu ministério mais particular, que é proclamar e ilustrar o seu novo mandamento. Ele fala do amor, por exemplo. Depois ele instrui os seus discípulos e recomenda-os ao cuidado do Pai. Depois ele morre como substituto pelo seu povo e ele termina triunfando gloriosamente, porque ele ressuscita, certo? Agora, olhemos aqui o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, a primeira parte, é a batalha na terra. Note que o Evangelho de João mostra Jesus no ministério público, que era uma batalha também. Jesus estava sendo rejeitado, né? E aí você tem, olha só, no Evangelho de João a gente faz essa divisão em 3 partes, ponto A, ponto B e ponto C. No livro do Apocalipse a gente consegue fazer a mesma coisa. Você tem ponto A, ponto B e ponto C, uma estrutura muito parecida. Você tem Cristo no meio dos 7 candeeiros, né? Ou seja, ali em cima fala que ele está se revelando a círculos cada vez mais amplos. Em Apocalipse vai dizer que ele está no meio da igreja, pregando o evangelho. As relações não são completas, mas elas são parecidas, certo? O ponto 2 aí, olha só, o contexto espiritual mais profundo. Você tem a mulher e o menino perseguido pelo dragão, as 7 taças da ira de Deus, a queda da grande prostituta e das bestas, e, por fim, o juízo sobre o dragão, seguido de novos céus e nova terra. Você percebe que tanto o Evangelho de João quanto o Apocalipse termina com triunfo e começa
com rejeição, com problema, com dificuldade, Jesus sendo rejeitado, e no Apocalipse você percebe que há uma grande luta, uma grande guerra cósmica acontecendo. João é o autor desses 2 livros. Muitas coisas que estão em um, estão em outro. E, de forma, a gente pode dizer, vice-versa também. As semelhanças não são muitas, mas na estrutura é basicamente a mesma. Ok? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Nós já estamos encerrando. Fábio, Sim. eu estou com uma dúvida aqui, porque de vez em quando você fala assim, depois eu vou postar lá no grupo, no PowerPoint, alguma coisa, né? É um grupo separado? Porque eu não vejo essas postagens. Irmã, obrigado pelo puxão de orelha aí, porque não é um grupo separado, não. É um irmão que está falando que vai postar e não posta. Ou esquece de postar. É o grupo que você está mesmo, viu? Eu achei Não, que eu pode deixar. Então tá. Você pode falar assim, né, irmã? Me parece que eu não fui eleita para esse negócio. Que negócio é esse? É isso Né? que eu pensei. De fato, falha minha mesmo. Às vezes eu esqueço de postar lá. Tem coisas que se eu não fizer na hora, depois passou, né? Então, muita eu vou coisa, acabar né? aqui e já vou colocar lá. Tá, joia. Ok. Eline? Show. Você está com o microfone tá mudo. Microfone fechado. Ah, tá, obrigada. Eu estava procurando um carregador aqui, que eu estou de celular, e eu queria saber a respeito desse termo, paixão de Cristo. Por que que existe esse termo, paixão? É uma coisa que... Por que que João fala nesse termo, paixão? Uhum. Então, essa é uma boa pergunta e para a qual eu não tenho a resposta agora. De fato, eu nunca parei para pensar sobre a origem do termo paixão de Cristo. O que eu posso dizer assim de forma bem geral, Eline, mas na próximo estudo eu vou trazer quem foi a primeira pessoa de fato a usar esse termo. João, a gente traduz, né, como o livro da paixão, mas João não usa essa palavra, né, dessa forma. Isso é uma tradução nossa. Eu quero saber, de fato, boa pergunta sobre quem começou a usar essa palavra. A gente usa essa palavra paixão no sentido que, olha só que interessante, né? Os estoicos, eles diziam que uma pessoa apaixonada é uma pessoa que está em sofrimento, né? E há um cara chamado Epíteto que chegou a dizer que uma pessoa apaixonada, ela reflete os mesmos sintomas de alguém doente. Essa era a expressão que ele usava. O texto é até engraçado. Ele fala assim, por exemplo, uma pessoa apaixonada, quando vê a outra pessoa, sente dor no estômago. Sente o estômago assim, cheio de borboleta, não é assim que você fala? Ele fala, isso não parece sintoma de gente com doença? Não muda a fisionomia, não é? Então, o que acontece? Durante muito tempo, essa palavra paixão, ela estava muito ligada à questão de sentimentos profundos, né? E até mesmo da ideia de sofrimento, né? Por isso que a gente usa a expressão paixão de Cristo, falando do momento onde Cristo Jesus vai passar por intensas emoções. Ele vai chorar sangue, né? Ele vai sair sangue pelos poros, né? Ele vai ser torturado, ele vai amar profundamente o povo ao ponto de morrer por ele. Então, essa é uma explicação assim, mais geral, tá? Mas eu prometo que no próximo estudo eu trago uma explicação um pouco maior, um pouco mais ampla dessa expressão paixão, tá bom? Mariana? Enquanto você falava, eu estava colando aqui pela internet, é isso aí mesmo, ó. Vem do latim tardio, passo, surgiu no sentido de padecimento, tá vendo? E aí é de sofrimento mesmo. Você falou bem exato o que está aqui mesmo. Bateu bastante, Então, tá sem joinha. Respondi no susto, viu? Porque eu lembrei do epíteto, porque Tá eu já tinha preparado, hein? lido
Eu estava lendo sobre o Epíteto há um tempo atrás, sobre os estoicos, e aí eu falei, olha só, deve ter a ver com isso. Então, assim, mas eu prometo que eu vou dar uma olhada melhor nisso aí, né, para a gente poder ver. Mas tem a ver com isso mesmo. Meus irmãos, alguém mais? Se não tiver, eu vou encerrar por aqui. Deixa eu parar essa apresentação. E aí nós vamos fazer nosso print aqui e vamos orar, louvando a Deus. O reverendo Márcio chega essa semana, na quinta-feira. Ele já está em Goiânia, né? Na quinta-feira já estará aqui em Goiânia, já está nos finalzinhos lá da viagem. No próximo domingo estará conosco. E eu quero elogiar os irmãos, viu? E parabenizá-los por estarem aqui. Nós já estamos indo basicamente para o 2020, 2021 e 2022, o terceiro ano desses estudos aqui na terça-feira. E louvado seja Deus pela vida dos irmãos. E eu creio que é isso que faz uma igreja crescer, no sentido de estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. Mas podia ter mais pessoas? Podia. Só que a gente não trata com quem não está aqui, a gente só trata com quem está aqui. Então, os irmãos merecem muito elogios, viu? Que Deus abençoe os irmãos que toda semana estão aqui, regularmente. Alguns não podem estar toda semana, mas alguns estão. Eu acho que alguns aqui faltaram pouquíssimas vezes, né? Que é o caso, por exemplo, da Mariana e do Paulo, né? Se tivesse que ganhar tipo uma medalha de ouro, acho que o Paulo e a Mariana ganhavam. Mas os outros irmãos, eu sei das dificuldades, mas quase todo mundo está aqui toda semana. Então, Deus abençoe vocês, que a graça de Deus esteja aí sobre vocês. E regularmente nós estamos estudando. Na próxima semana, eu gostaria que vocês lessem o prólogo de João, do capítulo 1, versículo 1, até o versículo 18. E aí nós vamos fazer a leitura, ok? E o estudo dele, mas vai ser com o reverendo Márcio Alonso. Vamos tirar nossa foto, todo mundo que está aí. André, um grande abraço. Deus abençoe. Vamos, os que puderem ligar a câmera ali. Irmão Luiz Carlos e Nilvanda, Alzira, está ali, Yolanda, Esdras, gente boa. A Kathleen saiu, foi abduzida. Eu ia falar que ela foi arrebatada, mas eu falei assim, a gente não ia ficar para trás, né? Então não foi. Então foi só a internet mesmo. Então, vamos lá. Só um minuto. Espera aí, está indo. Ok. Tirei aqui. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Até a próxima semana, se Deus quiser, onde nós estaremos juntos aqui. Amém? Boa noite. Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom descanso, moçada. Mãe Nilvanda, Luiz Carlos, um abraço.